mãe e modelo da igreja. Maria, mãe e modelo da igreja. Anotem aí. Certo? Maria, mãe e modelo da igreja. Coloque em um tópico. Vocês vão nesse tópico aí colocar o nome do tópico, a leitura bíblica e a leitura do YouCat que nós vamos ler, tá? Vamos lá. Maria no plano da salvação. Maria no plano da salvação. E aí vocês vão colocar a passagem e 2 trechos também do YouCat que nós vamos ler, ok? Anotem aí. Maria no plano da salvação. Gálatas 4, do 4 ao 5. Passagem bíblica. Gálatas 4, do 4 ao 5. E agora os 2 trechos do YouCat. YouCat 82 e YouCat 84. Recordando, Mateus, esse 82, esse 84 que você está falando é a página? Não, não é a página. Quando vocês abrirem o YouCat aí, ó, vocês vão observar que tem a página. Onde é que fica a página aqui, meu Deus? Tá. As páginas elas são marcadas no canto aqui, ó. Nós não estamos nos baseando nessa página aqui, ó. Nós estamos nos baseando aqui nesses pontinhos amarelos, tá ok? Então, 84 e 85 são esses 2 que nós iremos ler, ok? Então, Gálatas 4, do 4 ao 5. Pedro, vou pedir para você abrir e deixar aberto aí que eu vou pedir para você ler, tá? Por favor. Passagem bíblica. Então, passagem bíblica. 84 e 82. Então, Maria, mãe e modelo da igreja. O que esse tema fala para nós, né? Então vamos lá. Eu tenho que perguntar. Começar sempre começando pelo Gabriel. Começar pela Mariana. Mariana, em poucas palavras, o que você poderia dizer sobre Maria? Quem é Maria? Antes de você responder, gente, não se sintam pressionados em acertar. É só para mim saber o que vocês pensam, para mim poder trazer a verdade para vocês, tá bom? Então, eu não estou aqui para pedir a perfeição de vocês, não. É só para saber. Eu tenho que fazer vocês falar comigo, né? Senão eu vou ficar falando sozinho, não tem graça. Tá? Então, Marina, o que você acha, assim, pelo que você viu até a sua vida agora? Você tem quantos anos? Você tem 15. Nesses seus 15 anos, o que você pode falar assim? Maria. Quem é Maria? O que é Maria? O que você pode falar em poucas palavras? Mãe de Jesus. Você, Maria Eduarda? Que é o quê? Então quem for falar a mesma coisa vai repetir a mesma coisa, viu, gente? Não vai falar a mesma da Mariana, aí a próxima, a mesma da Maria Eduarda e da Mariana. Fala aí, o que você é? Mãe de Jesus. Beatriz. Yasmin? Que é o quê? Então repete, pelo menos repita o que ela falou. Guilherme? Maria Eduarda? Eduardo? João? Maria é a mãe de Jesus, né? Conhecida também como mãe de Deus, nosso Salvador. Também foi recebida no seu ventre, através do Deus, ela recebeu a presença do anjo Gabriel. Para mim também ela intercede pela gente. Né? Júlio? Ludmila? Samuel. Vamos lá. Né? Poucas palavras. Seja, ó. Todas essas coisas, tem 3 informações, né? Que são mães.
Então vamos começar a melhorar. Vou começar a melhorar, né? Falar. Eu vou falar para todos, ou talvez um pouco mais entender. Então, Maria talvez é só um exemplo da humanidade. Irela? Yuri? Júlia? Victor? Verônica? Pedro? Arthur? Cauane? Flávia? Você, Daniele? É nossa mãe, a Virgem Conceição Sagrada, que é o nosso modelo e intercessão em busca da santidade. E você, Gabriel? Então você vai ter a missão de falar tudo que eles disseram. Vai, pode começar. Certo. Então, eu vou convidar o Pedro a ficar de pé e vocês já abram no 82, no YouCat, tá? Então, Pedro, fique de pé e eu vou pedir para você ler 2 vezes, Pedro. Você lê a primeira palavra do Senhor, lê a segunda e aí depois você pode se sentar e nós vamos ler todos juntos esses 2 trechos do YouCat, tá bom? Então, vamos prestar atenção na leitura que o Pedro fará. Pode fazer. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Graças a Deus. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher, que nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebemos a sua adoção. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, todos aí no YouCat, no número 82, tá? Então, vamos ler o 82 completo. Lembrando, vamos ler todos nós juntos, beleza? Numa só voz. Vamos lá. 82, vamos juntos. Não é chocante chamar Mãe de Deus a Maria? Não. Quem chama Mãe de Deus a Maria confessa que o seu filho é Deus. Quando os primeiros cristãos discutiam quem era Jesus, o termo Theotokos, geradora de Deus, tornou-se sinal de reconhecimento da interpretação fidedigna da Sagrada Escritura. Maria não deu à luz simplesmente um ser humano, que após o nascimento se tivesse tornado Deus. O seu filho era, já no ventre, o verdadeiro Filho de Deus. Esta questão, antes mesmo de ser um assunto mariológico, é novamente um tema relacionado com o fato de Jesus ser simultaneamente verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Agora vamos para o 84 e tem um pouquinho do outro lado, se o de vocês forem igual o meu. Vamos lá. Maria foi apenas um instrumento de Deus? Maria foi mais do que um instrumento passivo de Deus. Foi também mediante o seu ativo consentimento que se deu a encarnação de Deus. Ao anjo que lhe disse que conceberia o Filho Altíssimo, Maria respondeu: faça-se em mim segundo a tua palavra. A redenção da humanidade através de Cristo começa, portanto,
com uma interpelação de Deus, ou seja, o consentimento livre de uma pessoa humana e uma gravidez não matrimonial. Por estes invulgares caminhos, Maria tornou-se para nós a porta da salvação. Certo. Então, essa primeira parte aí de leitura e de escuta, agora eu peço que vocês prestem atenção aqui em mim, porque a gente ainda tem algumas coisas para ler e eu preciso ser sucinto, mas bem claro e completo na minha explicação. Então, a primeira coisa que vocês precisam compreender: Deus é justo. Não tem como eu falar de Nossa Senhora sem falar da primeira mulher, a mãe de todos os viventes. Qual é o nome da primeira mulher, mãe de todos os homens? Eva. Deus é justo e através da desobediência da mulher entrou o pecado no mundo. Então, a mulher entrou num diálogo com Satanás, né? Na aparência da antiga serpente, a serpente primordial, caiu no papinho ali da serpente. A serpente fez ela ter raciocínios errados, que é o que Satanás faz hoje com a gente, faz a gente refletir sobre algo que nós não deveríamos nem sequer pensar, e através do raciocínio que a serpente colocou no coração de Eva, Eva desobedeceu a Deus e comeu do fruto, e levou também desse fruto para Adão. Deus vem, vê que os dois sabiam que estavam nus, né? Pergunta como eles sabiam, e aí Adão já falou: foi a mulher que tu me deu que me deu do fruto, e a mulher já botou a culpa na serpente, foi a serpente que me enganou. Um foi colocando a culpa um no outro. Deus amaldiçoou o ser humano, né? Colocou anátemas. O que é um anátema, gente? É uma maldição. Então, consequência do pecado. Deus disse: se comesse do fruto ia morrer. E o que foi essa maldição? O homem agora vai ter que trabalhar e vai comer o pão do suor do seu rosto. A mulher vai ter dores no parto, as suas dores nas suas regras, né? As mulheres sabem do que eu estou dizendo. E vai ter que ser submissa ao marido. E a serpente, ela agora vai rastejar e vai comer o pó. E vai ser a mais rasteira de todos os animais, vai ferir o calcanhar da mulher e a mulher vai ferir a cabeça da serpente. Foi essas as anátemas que Deus deu no Jardim do Éden. E aí, como disse o Pedro, né, na leitura em Gálatas, na plenitude dos tempos. Então, na plenitude, o tempo pleno, nós podemos dizer que foi quando Cristo veio ao mundo. Mateus, por que ele veio naquela época? Não veio nem antes e não veio depois? Porque Deus preparou o local para que aquele fruto pudesse nascer. Então Deus foi lá, desde aqueles caminhos todos, veio a Caim e Abel, Caim mata Abel, aí vem Sete, a linhagem de Sete, aí da linhagem de Sete tem Noé, Noé cria a arca, vem o dilúvio, aí dos descendentes de Noé vem Abraão, aí Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, que tem 12 filhos, esses 12 filhos, então, eles ficam escravos no Egito, são libertados por Moisés, ficam 40 anos no Egito, entram na Terra Prometida. Depois que eles entram nessa Terra Prometida, tem o período, né, da luta até eles conseguirem conquistar a terra de Canaã, né, dos cananeus. Depois eles têm o período de juízes, eles pedem o rei, vem rei Saul, depois vem Davi, vem Salomão, os reinos se dividem, e aí depois que o povo se divide em Jeroboão e Roboão, que são os filhos de Salomão, o tempo se passa, vem a Babilônia, leva o povo e leva para eles ficar cativos lá na Babilônia, passa 400 anos presos na Babilônia. Depois eles saem desse exílio na Babilônia, voltam, e aí se passam mais alguns anos com alguns profetas, e então vem a época de Jesus. Então tem todo esse período aí, desde Adão, que eu falei de uma forma mais resumida, já entrei em mais detalhes com vocês, mas e aí vem Ana e Joaquim. Ana e Joaquim, dois pecadores descendentes de Adão e Eva. Quem é Ana e quem é Joaquim? O pai e a mãe de Maria. Eles receberam, né, a notícia que Ana estava grávida quando já foi um milagre. Ana já estava muito velha, né? Ela já estava velha, já tinha passado da idade de gerar filho, e ela, então, engravida de Nossa Senhora, né? Ela tem Nossa Senhora em seu ventre. E uma coisa que é importante dizer: Jesus, antes de se encarnar, salva, preserva Maria do pecado original. Então, no ventre de Ana,
Tem o pecado original, gente? Sim ou não? Sim. Joaquim, pai de Maria, também tem? Agora, Maria, no ventre de Ana, é preservada do pecado original por conta de Jesus Cristo. Aí vocês vão falar, uai, Mateus, mas Jesus nem existia ainda? Como é que Jesus que salvou e preservou Nossa Senhora do pecado? É aquilo que eu já expliquei para vocês. O tempo e o espaço estão dentro de Deus, da eternidade. Então Jesus, enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, escolheu Maria e escolheu preservá-la. Mas por que não foi outra mulher? Por que não foi? Agora vocês entendem. Foi uma escolha pessoal de Cristo. Escolher aquela mulher. E aquela mulher, então, ela nasce, né, com as virtudes de uma pessoa que não tinha a concupiscência carnal, porém tinha a liberdade humana. Então, Nossa Senhora, ela não tinha o pecado original. Mas ela foi preservada, ela não tinha o pecado original, mas ela não era proibida de pecar. Nossa Senhora poderia pecar. Para ilustrar para vocês a mesma coisa que Eva. Eva não foi criada perfeita? Depois ela não pecou, mesmo sendo perfeita antes? Então Nossa Senhora também poderia pecar. Muitas vezes as pessoas confundem. Então Nossa Senhora, quando tinha ali entre 14 anos, mais ou menos, a precisão histórica é mais ou menos com essa idade, o anjo Gabriel lhe aparece e anuncia, faz aquela anunciação, né, saudando Nossa Senhora como uma autoridade. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? Essa é a saudação do anjo Gabriel. E então começa-se então o mistério da vinda de Cristo, onde Cristo, o Criador do universo, se coloca na condição de, posso usar essa palavra, não é uma palavra tão bonita, mas é a palavra que pode ilustrar bem, refém da decisão de Maria. O anjo então lhe faz o convite, lhe anuncia: tu serás mãe do Salvador, descendente da linhagem de Davi, que reinará com cetro de ferro, e o seu reino não terá fim. Nossa Senhora poderia ter dito não, e Jesus Cristo não nasceria, ele não se encarnaria, e ele não morreria na cruz, e nossos pecados não seriam remidos. Mas aquela menina, né, 14 anos é uma menina, né? Alguém aqui das meninas tem 14 anos? Nenhuma, né? Todo mundo já está com 15. Então, com 14 anos ela diz a tradução que eu acho mais clara, que é: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o anjo então se retira da presença de Maria. Maria, nessa época, já estava noiva de José. Né? E aí Maria revela para José. José, um homem que não era preservado do pecado original. Ele era, sim, tinha o pecado original, mas ele era muito temente a Deus, extremamente temente a Deus. Ele então decide abandonar Nossa Senhora em segredo. Não vou abandonar, porque se eu abandonar ela, vão perguntar o que é, vou falar que ela me traiu, porque ela tem filho, eu ainda sou virgem, ela também é, mas como é que ela teve filho? Vou abandonar ela em segredo, ninguém precisa saber, porque ele era um homem temente a Deus, ele não queria fazer mal para Maria, mas aí o anjo aparece para José em sonho e avisa José que aquele filho era o Messias e que ele deveria dar o nome a ele de Jesus e que ele deveria pegar a mulher e o filho assim quando eles nascessem e fugir para o Egito, porque o mal iria acontecer, eles deveriam fugir. Então o anjo se comunicou para Maria com Maria acordada e para José se comunicou para ela dormindo. Então Maria, ela, através disso que eu estou falando da origem das coisas, né? Maria, ela é o princípio da redenção da humanidade. Jesus quis pagar a dívida que nós, seres humanos, jamais poderíamos pagar. Como é que nós, perdendo aquilo que é perfeito, poderíamos, da nossa imperfeição, dar algo perfeito em troca? Isso não seria possível nunca. A humanidade toda, independente da sua quantidade,
fazendo qualquer tipo de sacrifícios e oblações a Deus em pedido de misericórdia, pedindo uma forma de reparar essa dívida, jamais teríamos a capacidade de sanar essa dívida com Deus. Por isso que o próprio Deus vem para sanar essa dívida. E Jesus, ele vem através de uma mulher. E então já coloca para nós, o caminho que nós devemos seguir. São Paulo, no trecho que o Pedro leu, disse, ele fez questão de colocar no trecho em Gálatas, que Jesus nasceu de uma mulher. Maria, ela foi mais do que um instrumento de Deus para a vinda de Jesus. Ela cooperou, ela ajudou de uma maneira livre o plano de Deus por meio da fé que ela tinha. Então ela teve fé em Deus, ela teve fé e ela disse sim. E através do sim de Nossa Senhora, o Cristo, que era Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado na eternidade, não foi criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai, de Deus Pai. Por meio de Cristo todas as coisas foram feitas, Ele por nós. E para que nós nos salvássemos, desceu do céu e se encarnou no ventre da Virgem Maria. Pergunta para vocês: José teve participação na encarnação de Jesus Cristo, gente? Sim ou não? Na encarnação. José teve participação na encarnação? Se pudéssemos fazer um teste de DNA em Jesus, teria o DNA de Jesus o DNA de José? Sim ou não? Não. Porque José era virgem quando estava noivo de Maria, Maria também virgem, e ele permaneceu virgem até a sua morte. E Maria também. Maria, que foi assunta ao céu. José não teve participação na encarnação, mas ele teve participação na formação e no cuidado de Jesus Cristo. Nossa Senhora, ela diz sim. E a partir daquele sim, a sombra do Espírito Santo, como disse São Gabriel, o anjo São Gabriel, cobriria Nossa Senhora. E ela então conceberia do Espírito Santo. Então, a carne, o corpo de Jesus Cristo, quem foi que deu para Jesus Cristo? Qual foi a pessoa? Foi Maria. Então nós já começamos a entender o porquê que Maria ela é tão importante. Hoje em dia, nós já cremos, nós já temos essa doutrina, que o corpo e o sangue de Cristo é o que traz a salvação. Precisamos do corpo e do sangue. Mas esse corpo e esse sangue jamais existiriam sem Maria. Porque Jesus lá na eternidade, ele é o criador de toda substância. Ele é o criador e o alicerce de toda a realidade. Mas ele não tem um corpo e não tem um sangue. Maria, aquela que foi fiel, aquela que acreditou, disse sim e aceitou gerar em seu ventre, então, Jesus Cristo. Então nós precisamos entender, gente, que Nossa Senhora, ela cooperou com Deus. Ela ajudou na salvação da humanidade. E aí eu pergunto para vocês. Gente, é normal uma mulher virgem engravidar? É uma coisa absurda, não é? Só que, se viesse um neném do céu, assim, vai um brilho do céu e nasce um neném na mão de uns anjos. Vem um neném já nascido na mão de uns anjos. Também é uma coisa absurda, não é? Por que Deus não mandou já um bebê do céu? Ele poderia? Sim. O que Deus não pode fazer? Deus pode fazer tudo, não pode? Mas ele não quis. Deus poderia, nascer de um pé, de uma árvore, alguma coisa, o fruto. Então, vem lá uma fruta e de repente vira uma criança, e aí o Espírito Santo manda a Nossa Senhora cuidar daquele... Não. De todas as formas que Deus poderia mandar o seu filho, ele mandou através de uma mulher. Então foi escolha de Deus.
Então, todos nós aqui viemos de uma mãe. Pode ser uma mãe boa ou uma mãe ruim. Mas todos nós precisamos ser gerados no ventre de uma mulher. Nós escolhemos a mãe que nos gerou, gente? Se ela for uma mãe muito boa, nós não escolhemos essa mãe muito boa. Quem tem uma mãe muito ruim, nós também não escolhemos a mãe muito ruim. Mas Jesus foi o único que pôde escolher a própria mãe. E ele escolheu Nossa Senhora. Então ela não foi simplesmente, como muita gente fala, tá? Que Nossa Senhora foi obrigada. Não, Maria só foi Deus precisava de um ventre qualquer para nascer. Maria só foi importante no nascimento de Jesus, depois ela não é importante. É necessário a gente entendendo que Nossa Senhora é importante porque ela coopera livremente para a salvação da humanidade. Ela não foi obrigada. E Deus que... mas eu não quero Maria. Mas você não quer Jesus? Sim, Jesus quis Maria. Quem ama Jesus tem que ter os mesmos sentimentos de Jesus, não é isso? Não é isso? Que até vamos colocar as outras seitas, né? Que também se dizem cristãs, que de cristã não tem nada, que só sabem distorcer a palavra de Jesus, né? Na sua doutrina, não estou nem falando dos fiéis, né? Que muitos fiéis são enganados e não sabem que estão no erro. Mas a doutrina é uma doutrina demoníaca que muitas vezes despreza Nossa Senhora falando de Cristo, falando de Jesus, sendo que Jesus quis Maria. E esses que dizem amar Jesus não querem Maria, não faz sentido. Não faz sentido. Então, nós precisamos entender o porquê que, por exemplo, nós chamamos Maria de Mãe de Deus, né? Que foi o que nós lemos no Yucat, né? Theotokos, Mãe de Deus. Isso foi um debate, gente, na igreja que durou muitos anos, de uns falando que Maria era só mãe da humanidade de Cristo e não da divindade. E muitos falando que era mãe dos dois. E aí, nesse debate teve até um concílio. Não me recordo agora, para mim não falar besteira com vocês. Não me lembro qual foi o concílio, mas teve um concílio que, por conta das heresias, né, foi definido que Maria, mãe de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então ela é mãe tanto do Jesus Deus e do Jesus homem. Mateus, mas o Jesus, a pessoa divina, ela existe desde a criação de todas as coisas, Mateus, não é? É. Mas por que que ela também é mãe da divindade de Cristo? Primeiro, Jesus Cristo, gente, ele é uma pessoa só. Ele é uma pessoa só. Então, aquela voz que falava com os profetas lá no Antigo Testamento é Jesus. Aquele mesmo que falou com os profetas, que falou com Abraão, que falou com Moisés através da sarça ardente, sempre foi Jesus. Jesus, Mateus? É. Mas por que Mateus Jesus? Nós vamos no início dos evangelhos, no livro de João. Jesus ele é chamado de uma palavrinha que começa com V. O que Jesus é? Ele é o verbo. O que é o verbo? É a palavra. A sarça ardente não conversou com Moisés, gente? Sim ou não? Vamos lá, vou perguntar de novo, acho que vocês não ouviram. A sarça ardente falou com Moisés, sim ou não? Era a voz de Deus? Sim, era a voz de Deus. Ele falou com Moisés que era Deus. Mas Jesus não tinha nome ainda. Por isso que Moisés falou assim, quando eu for falar com o faraó, qual é o nome desse Deus que eu vou levar até ele? Aí fala, eu sou o eu sou. Né? Eu sou o que sou. Ou então na tradução fala Yahvé, né? Javé. Eu sou aquele que sou. É o nome de Deus, até a vinda de Cristo. Que é Cristo, então, nós damos o nome, nós conhecemos a Deus e ele é nomeado por duas criaturas, Maria e José, como Jesus. Então nós podemos agora chamá-lo de Jesus e não mais de Javé, aquele que é o meu Deus. Não, Jesus é o nosso Deus. Então, nós precisamos entender que Maria é mãe de Jesus. E ponto final. Então, o que tem em Jesus, Maria é mãe. Jesus ele tem a natureza humana no seu corpo encarnado, gente? Sim ou não? A natureza humana. Tem ou não tem? Tem. Mas ele também não tem a natureza divina, por mais que ela esteja esvaziada. Você olha para Jesus encarnado,
antes da sua ressurreição, é um homem qualquer, é um homem. É um nazareno, é um galileu. Olhava para Jesus e via um galileu. Mas a natureza divina de Jesus, mesmo esvaziada, ela deixou Jesus ou ela estava presente? Ela estava presente. Então, é a mesma coisa de chegar para a mãe de vocês, para o João, fazer a pergunta para o João. João, se você chegar para sua mãe e falar, mãe, você é minha mãe, mas você não é mãe da minha mão. Minha mão não sou eu. Isso faz sentido falar para sua mãe? Então ela chega para sua mãe e fala, ó, a mão do João, você é mãe da mão do João, o que sua mãe vai falar? Vai falar, deixa de ser besta. Não, mas vamos dizer assim, eu vou chegar nela e vou falar assim, o pé do João, você é mãe do pé do João? O que você acha que ela falaria? Por quê? O seu pé é você todo? Não. Não, mas não faz parte de você? Faz parte do João. Então a mesma coisa é a natureza divina de Jesus. Jesus encarnado não tem só a natureza divina, tem a natureza humana, tem um corpo, uma alma divina e uma alma humana, um espírito humano e o espírito divino. Então Maria ela é mãe de tudo aquilo, não só da parte humana de Jesus. Então, nós precisamos entender, gente, que Nossa Senhora não é um acaso. Não é um acaso. Jesus, né, Deus, pensou em uma mulher para participar da salvação, desde que uma mulher foi a causa do pecado. Eu não falei para vocês que Deus é justo, gente? Sim ou não? Me respondam, gente. Vocês estão dormindo. Não dorme não. Deixa para dormir depois. Me respondam. Jesus, Deus, é justo, sim ou não? É justo. Então, se o pecado entrou por uma mulher, como é que a salvação não entraria por uma mulher? Se Deus ele é o justíssimo, aquele que é justo por excelência. Né? Os teólogos, né, os doutores da igreja falam que quando Eva peca, há um nó amarrado. E que Nossa Senhora desata esse nó através da sua obediência. Tem até Nossa Senhora desatadora dos nós. Né? Que é justamente essa questão de que o nó que Eva ata, né, amarra com a desobediência, Maria desata, né, desfaz através da sua obediência. Para vocês entenderem de maneira mais clara ainda, né? O que é que Eva, através do lero-lero da serpente, quando a serpente fala com Eva, o que é que Eva olhou para o fruto lá na árvore, o que é que Eva fez? Eva cobiçou, ela desejou aquele fruto para ela e ela estendeu a mão, pegou, comeu e levou para Adão. Nossa Senhora, ela faz exatamente o contrário. Ela pega o fruto que é dela e bota na árvore de volta. Quem é o fruto de Nossa Senhora? Qual é a árvore que ela devolve o fruto? A cruz. Então a morte de Cristo na cruz é a remissão daquele fruto que foi tomado pela cobiça, pelo desejo. Aquela mulher, ela devolve agora com humildade, com obediência, fidelidade a Deus. Ela devolve. O que ela tem, ela dá a Deus. Então ela entrega o seu filho. Ela entrega o fruto. O fruto que não era de Eva e que ela foi proibida de comer, ela deseja, ela come e ela peca e ela cai na morte. O fruto que foi dado a Nossa Senhora e que ela aceita, ela agora entrega para o madeiro, para a cruz, através da sua humildade, para que agora aquele fruto devolvido traga vida. Jesus não é o fruto lá no Jardim do Éden. Ele não é o fruto. Jesus, ele é aquele que é o fruto do ventre da Virgem Maria. É aquele que é o Salvador. Jesus, ele não se coloca como fruto. Ele se coloca como o quê? Como pão. Né? Ele fala, eu sou o pão que desceu do céu. Então Maria, ela devolve esse fruto para a árvore, tá? Que é a cruz. Né? Então ela devolve. Então Nossa Senhora, ela não aparece na nossa história da salvação por acaso.
ela recebe essa missão única e ela, pela fé, ela responde que ela faria sim a vontade de Deus. Então, o que a gente precisa entender é que Jesus, ele é o único salvador e mediador. Isso tudo que eu falei é para deixar isso claro. Jesus é aquele que pode nos salvar, é Jesus Cristo. Mas por onde foi que Jesus Cristo entrou? Através da porta do céu, a porta da salvação, como a gente leu aí no Yucat. O Yucat diz que quem é a porta da salvação? Maria. Maria cooperou livremente com o plano de Deus. Então Deus tinha um plano para nos salvar. Mas ele não chegou e falou, agora você vai fazer assim, 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 que eu quero salvar a humanidade e eu não estou nem aí para o que você quer. Mas você vai fazer o que eu mandar. Não. Jesus, né, Deus, ele faz aquilo que ele fez com Nossa Senhora, faz aquilo que ele faz com cada um de nós. Nos convida. E nós podemos negar. Maria poderia dizer não. Não, eu não quero. Não, eu estou com medo. Eu não entendi, então eu não quero. Mas Maria, mesmo sem entender... Vocês acham, gente, com 14 anos, aparece um anjo, fala que você vai ser mãe de Deus. Vocês acham que ela entendeu, gente? Ali naquele momento ela entendeu tudo? Não. Mas acima de tudo, ela queria que fosse feita a vontade de Deus. Maria, escuta, não é a fonte da graça. Maria não é a fonte da salvação. Maria não é a fonte da graça e nem a fonte da salvação. Maria, ela recebeu a graça e recebeu a salvação. Como eu falei para vocês, quando ela é preservada no ventre de Ana do pecado original, foi ela mesma que salvou a ela mesma, porque ela era incrível, porque ela era poderosa. Foi por causa disso que ela ficou sem pecado original? Foi, gente? Foi por causa de quem? Foi por causa de Jesus. Jesus é a fonte da graça. Jesus é a fonte da salvação. Maria, ela recebe a graça e recebe essa salvação. Então, o sim de Maria permitiu a entrada do nosso Salvador na nossa história. Tá? Então, até aqui, gente, vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse pedacinho que a gente viu? Não? Então, vamos lá. Mais uma anotação da Bíblia e do Yucat. João 19, 26 ao 27. Vocês vão colocar aí o outro tópico, né? Maria, nossa mãe, na ordem da graça. 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 Versículo bíblico, João 19. Quem vai abrir vai ser o Júlio. Você já abre aí, Júlio, para você ler para nós. João 19, do 26 ao 27. João 19, do 26 ao 27. Todo mundo anotou? E o Cat, 85 e 148. E o Cat, 85 e o 148, beleza? Esses dois nós vamos ver. Então, gente, Maria, ela é nossa mãe, certo? Eu tenho duas mães Maria, por quê? Porque minha mãe carnal também se chama Maria. Então, eu sou privilegiado. Não sei se, com certeza mais alguém é privilegiado aí de ter duas mães Maria. Eu tenho duas mães Maria, né? Tenho minha mãe aqui da terra, e nós temos a nossa mãe pela ordem da graça, que é Nossa Senhora. Então, melhor para a gente entender é com a leitura bíblica. Você conseguiu achar, Júlio? Conseguiu? Então, lê para nós. Vou pedir para você ficar de pé. Você vai ler para nós 2 vezes, por favor. Oi? Palavra da salvação.
Vendo a mãe, e perto dela, o discípulo, aclamava, disse Jesus para a mãe: mulher, aí está o filho. Depois disse para o discípulo: aí está a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo tomou os seus cuidados. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Vendo a mãe, perto dela, disse o discípulo, aclamava. Disse Jesus para a mãe: mulher, aí está o teu filho. Depois disse para o discípulo: aí está a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo tomou assim os seus cuidados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito obrigado, Júlio. Vamos abrir aí no 85 e vamos ler juntos. Vamos lá. Todo mundo já abriu no 85? Sim? Então, vamos ler juntos. De que modo Maria também é a nossa mãe? Vamos lá, gente. Todo mundo lê. Todo mundo que está com o Cat. Vamos lá. Maria é nossa mãe porque Cristo, o Senhor, nola deu por mãe. Mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. Estas frases que Jesus pronunciou a João da cruz foram sempre entendidas como uma entrega de toda a igreja a Maria. Portanto, Maria também é nossa mãe. Podemos invocá-la e pedir-lhe intercessão junto de Deus. Agora vamos lá para o 148. Vamos lá. 148. Pode Maria ajudar-nos realmente? Sim, desde o início da igreja tem-se tido a experiência de que Maria ajuda. Milhões de cristãos dão testemunho disso. Enquanto mãe de Jesus, Maria também é nossa mãe. As boas mães responsabilizam-se sempre pelos filhos. Esta mãe não foge à regra. Já na terra, ela mobilizou-se junto de Jesus pelos outros, como foi o caso das bodas de Caná, em que ela salvou o casal de noivos de uma situação complicada. Na sala do dia de Pentecostes, ela orava com os discípulos, porque o seu amor por nós não acaba. Podemos estar certos de que ela se comprometeu por nós nos dois momentos mais importantes da nossa vida, agora e na hora da nossa morte. Então, com a leitura do Júlio, com essa leitura do Cat, nós precisamos entender que Jesus nos deu Maria como mãe. Então, olhem para mim, gente. Quanto mais vocês olharem para mim, mais fácil é de manter a concentração. Jesus estava lá na cruz. Já estava chegando perto das 3 horas que ele estava lá, né? E eu não sei se vocês sabem, quem está crucificado, gente, não consegue falar nada. Por quê? Porque o peso do seu corpo está nas palmas das suas mãos, né? Os pés estão pregados, mas aquele peso do corpo colocado, o pulmão, você não consegue fazer. Você fica com a respiração rala, então você não consegue falar. Para você falar direito, o que você tem que fazer? Você tem que se apoiar. E qual era o apoio que Jesus tinha para falar? Os pés pregados. Então, o que Jesus fazia para falar? Jesus, ele firmava, botava o peso dele nos pés pregados para ele poder fazer o quê? Se levantar para falar. Então, se ele já estava sofrendo, era melhor ele ficar calado para não sofrer mais. Mas ele fez o quê? Ele escolheu falar. Então, ele se sacrifica mais ainda. Ele bota o peso do corpo dele que estava pendurado, né, nos pés e nas mãos. Mas se ele não faz o esforço, gente, ele não consegue falar. Então ele se esforça para falar, né? Ele fala algumas coisas, então ele diz que tem sede, né? Eles colocam vinagre na boca de Jesus, né? Quem aqui já tomou vinagre? Já viu como é que vinagre? Vinagre é gostoso? Saboroso? Não é. Terrível. Se tiver com sede, você tomar vinagre, meu amigo, aí a boca seca, a língua racha, aí fica um trem terrível. Botaram uma esponja, molharam com vinagre, então, né? Para torturar mais ainda e humilhar Jesus, né? Vinagre esse
que já prefigurava o cálice, né, da morte de Cristo. Então, não sei se vocês sabem que o vinagre, ele passa por um processo diferente do vinho. Mas o vinagre é um tipo de vinho que é feito de uma maneira diferente. Hoje a gente tem vinagre de várias coisas, mas o vinagre mesmo original daquela época também era feito do vinho, da uva, né? Mas de uma maneira diferente. Então, o cálice, né, de vinho que Jesus estava bebendo é esse vinagre amargo que ele bebeu na hora da sua morte. E aí, quem é que estava aos pés de Cristo? Eram 4 pessoas. Quem era? A primeira pessoa, não precisa ser em ordem. Maria. Maria, a mãe de Jesus, estava, gente? Sim ou não? Quem era a outra pessoa que estava? Vamos lá. Fala quem foi que falou aqui um nome aqui. Quem falou João? Você? João. João estava, gente? Sim ou não? Sim? João estava. Quem é que estava mais, Pedro? Maria Madalena. E está faltando uma pessoa. Quem é? Era um homem? Era uma mulher? Maria de Cleófas. Maria de Cleófas. Então, João estava, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria de Cleófas. Então estava João e 3 Marias, né? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, aquela prostituta que seria apedrejada, e Maria de Cleófas, se eu não estou enganado, tá? Era a mãe dos primos de Jesus. Né? Eu acho que ela era prima de Maria, se eu não estou enganado. Ela era mãe de alguns dos apóstolos, se eu não me engano era Tiago e João, que eram irmãos. Tá? Então, elas estavam diante da cruz. Elas estavam diante da cruz. E Jesus, então, ele se volta para Maria e fala: mulher, eis aí o teu filho. E aí eu digo para vocês, mulher, por que Jesus não chamou Maria de mãe? Aí a gente vai lá para forma, qual foi a palavra mulher que Jesus falou? A mesma palavra mulher que foi dita lá no início dos tempos e que será dita no final dos tempos, lá no Apocalipse. Lá no livro de Gênesis, quando Deus coloca: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. A mesma palavra mulher que é dita no Gênesis é a palavra que Jesus diz lá na cruz. Quando a gente vê lá no Apocalipse: vi no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. A palavra mulher é a mesma palavra que Jesus chama Maria. Então Maria não é simplesmente a mãe dele, para ele chamar de minha mãe, mamãe. Ela é uma mulher? Não, é a mulher. Por isso que quando Jesus chama Maria de mulher, ele não está diminuindo ela como chamar ô menina, ô moça. Não. Ele está chamando Maria já dizendo quem ela é. Mais do que mãe dele, ela é a mulher do fim e do começo dos tempos, da profecia que Deus fez no começo dos tempos e que aparecerá no final dos tempos. Ela é essa mulher. E ela diz: eis o teu filho, voltando-se para João. E João escuta de Jesus: eis aí a tua mãe. E lá no versículo diz: e a partir daquele momento, o discípulo a acolheu em sua casa. João, no Evangelho de João, ele se chama, no Evangelho, quando ele vai citar a si mesmo, como? Vocês sabem? Como? O discípulo amado. O discípulo amado. Então ele nunca fala João, ele fala o discípulo amado. João entendeu quem ele era. Ele não estava ali simplesmente como João. Ele estava ali como a igreja. Hoje, quem é o discípulo amado? O discípulo amado é você. O discípulo amado sou eu. O discípulo amado é cada um de nós. Por isso que João nunca dá o nome a ele mesmo de João. Ele é o discípulo amado. Ele é o amigo de Jesus. E aí Jesus fala: quem é meu amigo?
Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então João, ele era o discípulo amado porque ele era fiel, porque ele amava Jesus, porque ele era obediente a Jesus e foi o único que estava com Jesus até no pior momento. Os outros 11 apóstolos não tiveram coragem de estar junto de Jesus. Lembrando, Jesus tinha 12 apóstolos, 12. Quantos apóstolos estavam diante de Jesus crucificado? 1. Todos os outros tiveram medo, tinham vergonha, perderam a fé em Jesus. Pedro, o líder dos apóstolos, tinha negado Jesus 3 vezes. Como é que ele ia estar diante de Jesus? Ele tinha vergonha, estava com vergonha. Tanto que muitos teólogos falam que a vergonha e a revolta e o desespero de Pedro era semelhante ao desespero de Judas. Mas a diferença é que Pedro, ele foi consolado e acolhido por uma pessoa para que ele não entrasse em desespero e também não fizesse a mesma coisa que Judas fez. Quem foi essa pessoa? Maria. Maria consolou Pedro, para que Pedro não se desesperasse como Judas se desesperou. E Pedro, então, depois tem a oportunidade de jurar o amor a Cristo 3 vezes. Então, quando Jesus fala, mulher, eis aí o teu filho, ele estava dizendo para Maria, você, a partir de agora, é mãe da igreja que eu estou fundando, que eu estou construindo. Você é mãe da igreja. E você, igreja, na pessoa de João, eis aí a tua mãe. E o que a palavra diz? A partir daquele momento, o discípulo a recebeu em sua casa. Todos os lares católicos devem ter uma imagem de Maria. Devem. Se na casa de vocês não tem, vocês têm que correr, nem que comprar uma imagenzinha pequena, mas tem que ter, porque isso é mandamento de Jesus. Devemos acolher Nossa Senhora em nossa casa, mas mais do que na nossa casa, acolhê-la no nosso templo. E qual é o nosso templo? O templo que nós temos, que nós cuidamos, e que nós devemos então prestar contas a este templo ao verdadeiro dono, o nosso corpo, principalmente o nosso coração. Porque o nosso corpo ele pode ser destruído, mas a nossa alma, se nós estivermos em amizade com Deus, o inimigo não pode tocar na nossa alma. Então, Maria, ela imagina, gente, Jesus ele não estava lá na última ceia, ou ele não estava caminhando lá ao pôr do sol, e falou assim, mulher, eis aí o teu filho. Se ele falasse isso num momento tranquilo, gente, já seria uma coisa importante, não seria? Agora, ele estava na cruz. Foi uma das últimas palavras que Jesus falou, gente. E ela estava lá vendo o filho dela lá, ó, sem conseguir respirar, sofrendo, com dor, todo mundo caçoando, humilhando Jesus. E aí ela vê aquelas palavras, sabe? Será que ela deu importância para aquelas palavras? Ela assumiu uma missão. É uma missão. Jesus deu uma missão para ela. E essa missão não terminou com a morte de Maria, com a assunção de Maria. Não termina. Até hoje ela nos cuida, porque ela ouviu de Jesus, eis aí o teu filho. E qual é a boa mãe que não se preocupa, que não olha para o seu filho? Nem a morte nos separa desse cuidado materno. Não nos separa. Não nos separa. Então Nossa Senhora, né? Por que Nossa Senhora? Né? É até importante também explicar isso para vocês. Maria, mãe de Jesus. Todo mundo entendeu, né? Mãe de Deus porque Jesus é verdadeiro Deus. Todo mundo entendeu, certo? Mas por que Nossa Senhora? Quem é nosso Senhor? Responda. Quem é nosso Senhor? Jesus Cristo. E por que Nossa Senhora, Maria, recebe o título de Nossa Senhora? Jesus é rei da linhagem de qual rei, gente? De Davi. Não sei se vocês já viram lá na história. Davi tinha muitas esposas.
Salomão tinha muitas esposas, então tinha muitas rainhas, não é isso? Não. Quem era a rainha na linhagem dos reis, da linhagem de Davi? A mãe. E ela recebia um título. A mãe de Davi, a mãe de Salomão, e aí depois o reino se dividiu entre o reino de Judá e o reino de Israel, né? Teve a separação dos dois filhos, o reino ficou separado. Mas a mãe dos reis recebia um título chamado Gebirá. Sabe o que significa Gebirá? Senhora. Maria, mãe de Jesus. Jesus, o rei, descendente da linhagem de Davi. Ela então recebe o título que os reis davídicos davam às suas mães, que é o que? De senhora. Então, se Jesus é nosso rei, quem é a nossa rainha? Maria, tanto que a imagem, como essa imagem belíssima de Nossa Senhora Aparecida, o que tem bem grande em cima da cabeça dela? Uma coroa. Então, Nossa Senhora ela é a rainha do céu e da terra, porque quem é o rei do universo? Jesus Cristo. Então, Nossa Senhora participa desse reinado que quem foi que deu para ela? O filho dela, porque o filho é rei. Se o filho dela não é rei, ela seria rainha, gente? Não. Então, pelo filho dela ser rei, ela é rainha. Então, gente, ela tem essa maternidade espiritual. Gente, nós não nascemos de Maria. Eu nasci de uma Maria, mas não foi Maria, mãe de Jesus, é uma Maria. Mas a Maria, ela tem uma maternidade espiritual. E ela cuida de nós com essa maternidade espiritual. E isso continua lá no céu. Maria não deixa de amar e nem de interceder pelos filhos que ela recebeu. Então, por isso que hoje, ainda hoje, qual os títulos? Porque é como Nossa Senhora age conosco. Ela é advogada, auxiliadora, Maria é o nosso socorro, Maria é medianeira. Quem é o advogado? É aquele que te defende no júri. Auxiliadora por quê? Porque ela, como o nome próprio diz, ela nos auxilia naquilo que nós precisamos. Socorro, por quê? Porque, como eu já falei para vocês, e eu mesmo tenho um testemunho de coisas simples, de que está precisando de alguma coisa e eu não tenho coragem nem de pedir para Jesus. Eu peço para Nossa Senhora. E ela me ajudou nas coisas mais banais. Eu lembro que eu já contei essa história para vocês. Eu posso até contar de novo para vocês. Né? Que eu estava lá no estacionamento do meu trabalho, eu tinha um kitzinho de um canivete, e ele tinha uma pecinha, gente, desse tamanhozinho aqui, ó, de metal, que eu tinha que tirar e botar em outro lugar, ele virava uma chavinha, várias chavinhas. O estacionamento do meu trabalho é brita. E essa pecinha caiu lá. E eu olhei para aquela brita, e eu falei, eu nunca mais vou achar essa pecinha. Só que eu falei, vou achar. Comecei a procurar, e comecei a cavacar a brita devagarzinho, cavuquei a brita para um lado, para o outro, cavuquei. Aí eu falei que eles estavam precisando lá no meu trabalho. Aí eu vim para pegar essa chave e perdi logo a peça que precisava. Aí eu comecei a olhar lá. Aí na hora eu lembrei, eu já sei quem é que vai me ajudar. A minha mãe. Comecei a rezar. Ave Maria, cheia de graça, eu convosco, procurando bendito sois vós entre as mulheres. E rezando. Gente, eu tava querendo perder as esperanças. Falei, Mateus, não tem como você perder a esperança. Nossa Senhora vai te ajudar. E aí eu peguei, olhei para uma brita que eu cavuquei assim, ó, já tava na terra já. E a brita tudo espalhada. Aí eu pensei, meu Deus, eu já devo ter escondido essa pecinha desse tamanhozinho aqui. Aí eu olhei para uma pedra. Falei, quando eu levanto a pedra, o que estava lá embaixo? Embaixo. A pecinha desse tamanhozinho tá lá. A pecinha eu achei, nunca mais perdi. Mateus do céu, isso aí não muda em nada a sua vida. É, uma pecinha dessa, canivete mesmo com gastei R$25. Mas é um negócio assim, gente, para você ver, que uma coisa, um detalhe. Quem teve a experiência, que nem eu tive, eu fui abençoado por ter uma boa mãe terrestre. Hoje mesmo eu estava lá almoçando e ela começou a mexer no meu ouvido. Eu falei, mas o que foi? Ela, deixa eu cuidar do meu filho. Mexendo na minha orelha. Aí eu pensei, né, você quer... Por que você está mexendo no meu... Aí eu pensei, não, uma hora minha mãe vai falecer. Eu não sei se eu vou falecer primeiro que ela. Mas é a mãe, ela cuida. E Nossa Senhora também cuida de nós. Só que nós podemos fazer igual muitas pessoas fazem com suas mães terrestres. Que é tratar mal, tratar com ironia, desprezar, afastar, odiar.
E o que uma boa mãe faz? Ela respeita o filho. E ela percebe, nossa, eu sou um mal pro meu filho. Eu já vi mães, isso é de cortar o coração. Ela percebe que ela é um mal pro filho. Ela tá perto do filho, o filho fica mal, fica com raiva. Aí o que a mãe? Com muita dor do coração, ela se afasta, igual a nossa mãe do céu, ela faz a mesma coisa. Então nós precisamos entender que Jesus é o nosso único mediador entre Deus e nós. Só que entre nós e Jesus, nós temos outra medianeira. Jesus, ele precisou de um caminho, de uma forma para entrar aqui nessa realidade, que foi Maria. Então nós precisamos seguir o mesmo caminho de Jesus. Jesus da eternidade vem para o ventre de Maria e vai para o mundo. Nós do mundo, para chegar lá na eternidade, precisamos passar pelo ventre de Maria e então ser gerados para o céu. É o caminho inverso, mas é o mesmo caminho. Não tem Jesus sem Maria. Não tem. E esse é o maior absurdo e tem que ser uma das coisas que a gente mais tem que defender, principalmente com oração. Eu não falo nada de você bater boca, gente. Não bata boca com ninguém. Quem ficar falando mal de Nossa Senhora, só repreende em nome de Jesus, né? Está repreendido em nome de Jesus e reze pelaquela pessoa. Não fique debatendo, não fique discutindo. Agora, se alguém chegar e falar assim, Mateus, eu vejo que nem muita gente chegou pra mim, né? Que eu sempre tô com essa medalha, eu nem sei quantos anos eu já tenho usando sempre essa medalha. Aí fala, Mateus, você é o quê? Eu falei, você quer saber? Sim. Aí eu vou e explico, né? Minha devoção à Nossa Senhora das Graças, que é a medalha milagrosa, uma medalha que foi concedida num momento muito complicado, que foi uma imagem que ela foi feita para ser publicada justamente desse jeito. Foi Nossa Senhora que ensinou, que é Maria concebida sem pecado. Como é que é? Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa jaculatória foi Nossa Senhora que revelou, agora eu não me lembro qual foi a santa, né, que foi uma mulher que recebeu essa visão, que deveria ser cunhada a medalha dessa maneira. Entendeu? E aí você explica. Agora, se uma pessoa chegar e ficar acusando, Nossa Senhora é qualquer, Nossa Senhora é adorada pelos católicos e não sei o quê, nem entre em discussão, gente. Só repreenda em nome de Jesus e reze pelaquela pessoa. E nem fale nada com ela, só deixa ela lá. Por quê? Porque essa pessoa, ela está com o coração fechado. Então, as coisas lindas, gente, que nós temos para falar da nossa mãe, vamos falar para quem realmente quer ouvir. Então, algum dia da vida de vocês, eu já estou dizendo, se isso não acontecer, isso vai acontecer. Se você continuar sendo católico, alguém vai te questionar sobre Nossa Senhora. Quando essa pessoa te questionar, é porque ela quer saber, o coração está com uma brechinha, pelo menos bem pequenininha. Aí essa pessoa, você fala, tá? Então, tinha muitas outras coisas que eu tinha que falar. Tinha muitas outras coisas que eu tinha para falar, mas eu vou finalizar, tá? Com uma das principais, tá? Que é o quê? O amor que nós temos que ter com Maria. Tá? Não guardem as coisas ainda não. Tá? Então, só para fechar. Jesus nos deu Maria como mãe. Foi Jesus que nos deu. E nos deu no momento da cruz. Maria é mãe de Deus, porque é mãe de Jesus, e mãe dos cristãos, por quê? Porque cristão é quem ama Jesus. E quem ama Jesus se torna discípulo. E o discípulo recebeu a ordem, eis aí a tua mãe. Então pronto, ela é mãe dos cristãos porque Jesus nos deu ela como mãe. Maria intercede por nós. Maria não nos salva. Maria intercede por nós. Então Maria, ela não tem a capacidade de salvar nem ela mesma. Maria é criatura, mas ela intercede por nós junto a Jesus. A intercessão de Maria, ela depende totalmente de Cristo. Depende totalmente. Gente, tem muita gente que se salva e vai para o purgatório, e vai ficar no purgatório, graças a Deus, até o juízo final, sofrendo, mas de lá ele vai para o céu, porque recorreu a Nossa Senhora. Eu vou colocar lá no grupo um link. Você já está no grupo, não está? Vocês vão assistir. É um dever de casa que vocês vão assistir, que é a visão de uma santa. Além de reforçar e aprender 100% o credo, tá? O creio em Deus Pai que a gente reza aqui na missa,
Vocês vão ver esse vídeo. Esse vídeo foi uma santa que recebeu a graça de ver o julgamento de uma alma. E essa alma, eu já contei isso para vocês. Essa alma, no fim das contas, ela só se salvou porque ela recorreu a Maria. Uma vida totalmente de pecado, no hospital. Isso há muito na época da Idade Média. No hospital, que era o hospital que a igreja construía, tinha uma imagem de Nossa Senhora. E aí Deus deu a graça a ele recorrer a Nossa Senhora. E ele vira para Nossa Senhora e fala: por acaso a senhora vai deixar o mais miserável dos seus filhos sem nenhum socorro? O pior dos seus filhos, o que vale menos, sem nenhum socorro? Ele recorreu ao quê? Ao amor de mãe, não foi? O que lá no julgamento lá e vocês vão ver com mais detalhes. Nossa Senhora, ela pede e fala: meu filho, ele recorreu a mim nos seus últimos momentos de vida. O que Jesus fala, gente, é um negócio que treme, chega a deixar as pernas bambas. Jesus fala para ela assim: o que a senhora me pediria que eu não te daria? Tudo que a senhora me pedia, eu te daria. Tudo. E ele concede que aquele homem sofra terríveis sofrimentos nos 5 sentidos. Na audição, no tato, no olfato, no paladar, onde aquele homem se aproveitou de todos esses sentidos para pecar. Ele vai sofrer no purgatório, mas ele vai sofrer até o juízo final. E no juízo final, em diante, ele vai ter a felicidade eterna. Ele não vai sofrer do inferno. E ele só teve isso porque ele recorreu a Nossa Senhora. Num casamento, gente, foi o que o Yucat nos deu, nas bodas de Caná. Jesus nem tinha começado a missão dele de evangelização, gente. Nossa Senhora chega para Jesus e fala: eles não têm mais vinho. Gente, pensa comigo. Vinho não é importante para salvar a alma de ninguém. Vinho só faz você se embriagar. E Nossa Senhora foi para Jesus e falou: eles não têm mais vinho. Aí Jesus vira para Maria e fala: mulher, não sabeis que não chegou ainda a minha hora? Não chegou a minha hora. Só que ele fala isso, e aí Maria escuta isso de Jesus e vira para os servos da festa: façai tudo o que ele vos disser. E Jesus manda: traz uns tambor de água, chama talha, né? Mas é uns tamborzão de barro, e Jesus transforma em vinho. E por que ele transformou em vinho? Ele transformaria em vinho? Não, acabou o vinho, acabou. Mas Nossa Senhora, ela estava o quê? Atenta. Foi o detalhe, gente. A pecinha que eu perdi no meio da brita. Aquilo ali, gente, não é de nada, não vale nada. Aquilo ali vale menos de 1 centavo. E eu pedi a Nossa Senhora, e com certeza a Nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus concedeu que eu achasse. O que eu tô falando, né? Até hoje eu tava revirando a galeria, eu lembro da foto que eu tirei assim, ó. Eu tirei a foto da brita, pra ver se depois eu olhando, minha esperança, né? Achando que eu não ia conseguir achar. Até apaguei e eu vi lá. Então, gente, é isso. Nossa Senhora, ela vai nos ajudar em tudo. Em tudo. E essa é a humildade que a gente tem que ter. Porque se vocês forem santos, fiéis e perfeitos perante Deus, vocês podem ter uma dignidade, gente, um pouquinho maior para pedir direto para Jesus. Mas vamos nos colocar no nosso lugar. Jesus é Deus. Jesus é o Criador do universo. Perante Ele a gente se prostra. Vocês já viram nas seitas, gente? Eles tratam Jesus como se Jesus fosse ai, Jesus, eu quero te abraçar. Jesus, eu quero fazer várias coisas. Gente, perante Jesus a gente tem que ter a atitude de Pedro. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Na pesca milagrosa, quando eles têm aquela pescaria milagrosa, Pedro reconhece que ele está diante de Deus, ele pede para Jesus se afastar dele, porque tem aquele temor. A gente tem que ter esse temor. Jesus não é um qualquer, Jesus é Deus. Agora Maria não. Maria é nossa mãe. Maria é criatura como a gente. E ela nos ama. E ela é nossa mãe, e ela é modelo da igreja, por quê, gente? Porque ela foi fiel. Vamos lá, por que ela vive já, gente, ó. Ela vive e viveu aquilo que nós somos chamados a viver hoje e que nós vamos viver plenamente lá no céu. A fé, ela teve esperança, a caridade, a obediência, a oração,
a humildade, a pureza, a fidelidade e a união com Cristo. Tudo isso nós vamos viver de uma maneira plena, gente, no céu. Maria viveu isso de maneira plena aqui na terra, porque ela não tinha o pecado original, vocês entenderam? Mas ela, como nossa mãe, criatura perfeita, nos concede a graça que não vem dela, que ela recebe, então ela transmite para que nós possamos fazer a vontade de Cristo. Então não tenham medo de entregar a gente tudo que vocês têm a Maria. Não tenham medo. Isso não é idolatria. Tudo que é de Maria, ela entrega para quem, gente? Para Jesus. Se nós pedirmos uma coisa para Jesus, Jesus pode até se agradar e fazer. Agora, quando Maria pede, ele sempre vai atender. Então, um atalho, uma maneira mais fácil. Quem aqui já passou? Tem gente que não tem como passar por isso, gente. Não teve a oportunidade de passar por isso. Mas quando você tem que pedir alguma coisa e você sabe que o pai vai brigar, você vai lá na mãe. Ei, mãe. Ei. Ajuda aí, mãe. Ei. Você pede para a mãe, que a mãe é mais fácil de amolecer o coração. O pai já é mais difícil. Às vezes tem pessoas que vivem o contrário. Às vezes o pai é mais fácil e a mãe é mais difícil. Mas vamos generalizar. Você pede para a mãe e aí a mãe vai com um jeitinho e fala com o pai. É a mesma coisa. Talvez seja coisa que a gente pede direto para Jesus que Jesus não vai atender. Mas se a gente pedir para Nossa Senhora, como eu tive a coragem de pedir, isso só foi um exemplo, tá? Já pedi para achar chave. Nossa, gente, eu já perdi até as contas. Isso é até um pecado, porque eu já esqueci de quantas vezes Nossa Senhora já me ajudou em coisas bem simples para mim testemunhar. Então é isso. Maria, mãe e modelo da igreja. Modelo porque ela é perfeita em tudo o que um ser humano é chamado a ser. Em todas essas áreas. Na fé, na esperança e na caridade. É uma graça que Deus dá e ela viveu de uma maneira plena. E nós somos chamados a viver de uma maneira plena aqui também na terra e depois verdadeiramente no céu. Alguma pergunta? Nenhuma dúvida? 100%? Então, podem guardar os materiais. E aí eu vou reforçar o aviso. Domingo que vem,